Muito bem, estamos ao vivo no YouTube hoje com a Mimi, já desde o começo da live, né? Quem já está acostumado, é, toda quarta-feira às 15, eu, Liz Kimura, abro uma live aqui no YouTube para compartilhar alguns dos mapas mentais desses meus 26 anos de experiência. E como na semana passada eu comentei do professor Marins, que a primeira vez que eu assisti uma palestra dele foi dentro do Via de Acesso, então eu já estava com isso em mente. Eu falei, a próxima live vai ser dos mapas mentais lá do Via de Acesso. Então, eu encontrei aqui o meu caderno e, nossa, tem muitas lembranças, né? E eu vou compartilhar. Então, eu escaneei esses mapas e agora eu vou compartilhar minha tela e contar um pouquinho para vocês desses eventos muito tops que eu tive a oportunidade de participar. Acho que antes mesmo de continuar, para quem não conhece o Instituto Via de Acesso, ele é uma organização sem fins lucrativos, né? Ou hoje eles chamam de Organização da Sociedade Civil, OSC, OSC, né? E foi fundada pelo Rui Leal, infelizmente já falecido, e na época o Rui Leal ele era vice-presidente do CEE, que é o Centro, o I, será que é de intercâmbio internacional? Centro, e o EE é de estágio, eu não lembro por extenso como é que chama o CEE, mas acho que é a maior referência, né, para programas de estágio. Então, com toda essa bagagem que o Rui Leal adquiriu no CIE, ele fundou o Instituto Via de Acesso. Então, eu mesma já contratei estagiário através do Instituto, e eu também dei palestras durante alguns anos, acho que foi 2008, 2009, até 2010, né? Porque aí depois que a minha filha nasceu, acho que eu dei poucas palestras. Então, durante uns 3 anos eu fui palestrante também no Instituto Via de Acesso. E, nossa, lá eu assisti tantas palestras que hoje eu só separei algumas, porque na hora que eu vi, eu falei, gente, não vai dar tempo de eu falar. É muita coisa. De qualquer forma, eu quero começar com este da Leila Navarro. Nossa, semana passada eu falei daquele evento, né? Uma palestra, uma missão da KLA, em que na plateia tinham quase 300 palestrantes. E imagine, eu tive Leila Navarro na plateia. Quanta honra, né? E a Leila é incrível. Eu já tive a oportunidade de ser entrevistada por ela 2 vezes na Rádio Mundial, lá na Avenida Paulista, e é uma queridíssima. E como sempre, né, eu tenho uma preferência pessoal de montar o mapa mental no sentido horário, começando a 1 hora. Aí eu uso esse tom aqui meio azul claro para eu poder me localizar no tempo e no espaço. Então, repare, esses dados, né? Foi dia 27 de fevereiro de 2008. Esse símbolo significa quarta-feira. Hoje também é quarta-feira. Foram 3 horas de palestra, das 9 ao meio-dia. E o presidente do conselho do Instituto Via de Acesso, na época, né? Pelo menos na época, era o professor Reinaldo Polito. Eu suponho que ainda seja, né? E o professor Reinaldo Polito é a maior referência de oratória no Brasil, e eu também já gravei vídeo falando, né, de uma aula inaugural do professor Reinaldo Polito. Aí quem abriu, né, o nosso mestre de cerimônia foi na época o Rui Leal, né, falando aqui do seminário 5 Mulheres falando sobre carreira e vida, Fórum Via de Acesso sobre carreira e aproveitamento profissional. Ele estava divulgando, ó, no Centro de Convenções Rebouças, dias 20 e 21 de junho de 2008. E a Leila, então, na época, tinha 55 anos de idade, mulher camaleão,
né? Vários livros escritos, um delas, Talento para Ser Feliz, apelo do aparecimento, casada, 14 anos, 3 filhos, marido cirurgião, fisioterapeuta. Ela fez o curso nos Estados Unidos do método Rolfing e palestrante há 10 anos. E na introdução aqui, ela mostrou um vídeo, né? It's Raining Man, tem que ter coragem. E coragem significa cor de coração e agem de agir. Né? Repare que, se eu tiver pouco tempo, uma das coisas que eu faço é revisar apenas o que eu destaquei. Então, repare que de tanto treinar a técnica dos mapas mentais, eu grifo aquilo que é mais importante. Então, além de anotar só as palavras-chave, né, as palavras-chave, as palavras mais importantes, dentro delas eu ainda estou aqui grifando aquilo que é mais importante. Então, coragem, coração, agir, né? Agir com o coração, ter coragem, é isso que significa. As escolhas, né? Saber o que não quer na vida e o que você quer. E pagar o preço, né? Vai ficar quem tem diferenciação. Quem tem diferencial. Aquelas eu cortei na foto, então ainda bem que eu tenho o original para poder comparar o que é. Então, vai ficar quem tem diferencial. Saber que não dá para fazer tudo na vida, isso vem com a maturidade, né? A ter consciência, emoção, né? A primeira vez e a última vez, fazer valer a pena, ser feliz 24 horas por dia. E aí, como rima com o meu nome, eu até grifei aqui o Liz. E aí, tem 3 tipos de pessoas na humanidade. As que copiam, as que estão, acho que em transição, fazem o possível, né? Criticar, reclamar, buscar o culpado, e as pessoas que fazem o impossível, né? Então, e aí? Você faz parte de qual dos grupos? E falando do aquecimento global, né? Que em Praga, né, o inverno estava parecendo o verão, ela falando das escolhas, né? Poder, né? Ser poderosa, dar poder. Planejamento estratégico no papel, 60%. Sonhar. Quem não sonha, não realiza. Que é difícil, diferente de fantasiar. Né? E tem diferentes tipos de sonhos, né? Sonhos materiais, sonhos espirituais. Inclusive, a Leila Navarro, é que agora a gente está gravando na época da pandemia ainda, né? Nós estamos aqui no dia 25 de agosto de 2021. E a Leila Navarro, nessa parte espiritual, ela faz turnês pela Índia, né? Levando as pessoas lá para esse desenvolvimento espiritual na Índia. Aí a vida, ela comentou sobre Oscar Niemeyer, sobre jabuticabas. Eu sei que jabuticabas demora para dar frutos, então tem que plantar e aguardar. Maturidade, mudar, sonhos. A vida é um mar de oportunidades. Confúcio. Então, o que eu faço, eu aprendo, né? O que eu leio, eu lembro. O que eu ouço, eu esqueço. Né? Então, o importante que é você fazer. Aí, energia, né? É movimentar. Comprometimento, né? Novos sonhos, deletar sonhos, rever a cada 3 meses, compartilhar, né? Novela das 8 da Globo. Quando as coisas não acontecem como a gente quer, é porque coisas melhores estão para acontecer. Projeto de vida, sucesso, coerência, confiança, confiar na vida. Nasci para ser feliz, conveniência. Eu falo que eu quero e você ouve o que quer. Como a comunicação é desafiadora. E o autoconhecimento. A vida não tem ensaio enquanto não estreia. Ou você acerta, né? Tem sucesso, ou você aprende. Eu lembro do Jerônimo Temel falar disso, né? Que a gente nunca erra. Ou você acerta, ou você aprende.
Então, consciência, né? Estar presente, autoestima, um exercício diário. Ai, isso daqui é muito legal. Eu lembro dela contar isso daqui, que no final do dia ela toca, né, um som que é um aplauso assim, de 50 mil pessoas, sabe? Tipo um estádio lotado, né? Que ela ouve quando ela sai do banheiro, né? E vai linda, maravilhosa para a cama. E aí ela perguntou, né? E o que vocês acham que eu faço quando é, eu acordo, né? Porque ela fala que no final de cada dia, sabe, ela vive intensamente, né? E que então a estreia daquele dia ela termina com aplausos, né? E no dia seguinte, quando ela levanta, né, ela perguntou: o que vocês acham que eu faço, né? E muita gente levantou a mão falando que ela né, toca esse mesmo som para aplaudir, né, ela. Ela falou: gente, eu tenho criatividade, né? Aí ela toca um áudio que na época falava, né? Linda, maravilhosa, vitaminada e poderosa. Porque naquela época ela era um pouco, como falar, forte. Mas hoje, imagine, hoje ela tá super esbelta. Então, nossa, ela é uma palestrante contagiante, incrível. E a realidade, né? Perceber a repetição, né? Então, quando há repetição é porque tem algo a aprender. E no coaching, ela falava sobre constelação organizacional. Olha só, 2008. Aí, existem problema, né, espiritual, físico, energético. E ela falou muito mais que isso, né? Aqui, dos paradigmas, né? Por que não? Né? Ela fala do filme, cena 1, Antônio e Antunes, cena 2, Toninha, cena 3, Jaqueline, cena 4, amante, esposa, movimento, altos e baixos, dia 11 de setembro de 2004, amizade é pura ética de intimidade. Livro Grandes Egos Não Cabem no Avião. E como ela falou muita coisa, né, repare que as linhas em branco aqui significam conteúdos que não consegui anotar. E como ela escreveu muita coisa, então na página seguinte, né, eu continuei, que foi questionar. Por que não? Por que sim? Por que continuar? O paradigma da exclusão, né, da dança da cadeira. Inclusão, minimalismo, fazer muito com pouco, dar e receber. Maturana, Chile, curso de Biologia para Amar. Uma semana em agosto, uma semana em janeiro. Amar, respeitar o outro, ser eu mesma. Conclusão, rir, chorar, mudei. Momento especial, abrir meu coração. Aí ela mostrou um vídeo, inspirar, expandir. E ela deu um autógrafo para a poderosa Liz. Nesse dica. Então vê como a minha folha de papel era uma folha fina. Então, usando as hidrográficas, olha, dá para ver o verso, né? Então, no verso tem aqui anotações da FIA, né? Do que na época o departamento se chamava PGT, de gestão de projetos, né? Hoje já chama GPRO. Então, foi bem nessa época de 2008 que eu comecei a dar aulas na FIA. Nossa, Maria Tereza Gomes, meu, essa mulher é incrível, né? Ela já começou falando que ela não é palestrante. Olha só, tá escrito aqui, né? Ó, não sou palestrante, mas eu lembrava dela falar isso, né? Isso aqui foi dia 26 de março de 2008, no Instituto Reinaldo Polito, né? O Rui Leal foi mestre de cerimônia. Próxima palestra seria da Cecília Andrade, aí século XXI, mais feminismo, força de trabalho. Deixa eu tirar minha foto daqui, ó. 45% da força de trabalho, mulheres. Aí a doação. Então, essas palestras elas eram beneficentes, né? Você tinha que levar 1 quilo de alimento não perecível. E foi quando eu aprendi que
sal e açúcar não é alimento não perecível, né? Porque você não consegue alimentar ninguém com 1 quilo de sal nem com 1 quilo de açúcar, né? Então, alimento que você deve doar, né, numa palestra beneficente deve ser arroz, feijão, macarrão, óleo, leite em pó, né? Então, são esses tipos de farinha, né? São esses tipos de alimentos que da cesta básica que é o ideal você doar, né? Mas, por exemplo, o que mais sobra na despensa costuma ser sal, né? Que a gente consome pouco. E aí que aqueles quilos de alimentos seriam doados para o Banco de Alimentos de São Paulo. Aí a Maria Tereza Gomes é capricorniana, ela se graduou em Michigan, né, fez um MBA no exterior, jornalista da Você S.A. e da TV Ideal. E o tema dela foi sucesso. A paixão faz a diferença, né? Então, por isso que eu grifei aqui o coração e o símbolo, né, da diferença. Então, Você S.A. era um encarte dentro da revista Exame, e esse encarte cresceu tanto que aí ele recebeu esse destaque, né, de virar uma revista própria, a revista Você S.A., e a TV Ideal era o conteúdo da Você S.A. em TV a cabo, que infelizmente não, né, já não existe mais. Mas era incrível, eu amava a TV Ideal. E aí, na introdução, ela deve ter feito algum comentário, né, do Rui Leal, e aí eu lembro dela falar, né, que ela não é palestrante, que ela é jornalista, e que ela estava morrendo de medo de estar lá no palco, lá no púlpito, né, que é aquele suporte, né, para o palestrante apoiar aí suas anotações. Originalmente ela é do Paraná, de uma cidade gaúcha, de mais ou menos 10 mil habitantes. Engraçado, Paraná, porque gaúcha, será que o nome da cidade chama Paraná? Porque Paraná é o estado do Paraná, né? Porque cidade gaúcha, então tinha que ser do Rio Grande do Sul. Olha só, tem alguma inconsistência aqui. Aí ela comentou da família, né? Pai, mãe, e que o pai era sonhador, né? Ele era do mundo, da aventura, de Alagoas, né? Tinha 10 irmãos, a mãe, pé no chão, mais de 60 anos, né? Morando, acho que na mesma casa e acordando às 5 horas da manhã, que a mãe é filha de italianos, 17 anos e 11 irmãos, loira de olhos azuis. E aí que fugiu, tinha alguma história de fugir numa quinta-feira, mas no final mudou para domingo, 6 irmãos, aí tem o mais velho e o mais novo, são homens, né, e 4 mulheres. A Maria Tereza é a segunda filha, então com 7 anos, Mato Grosso do Sul, Eldorado. Entre 11 e 12 anos foi para a cidade, com 15 anos o espírito do pai, né? Então, amiga de escola, matrícula na Escola Sagrado Coração de Jesus, Colégio de Freiras, era um internato, descobriu a vida e o jornalismo, né? Ela adorava, ela queria chegar na bancada lá do Jornal Nacional, né? O sonho era trabalhar na Globo, ser uma correspondente internacional em Paris. Quando contou isso para o pai, aí o pai se decepcionou, que não era, quis dizer que não era carreira para mulher, né? Fez a faculdade em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná, trouxe irmãos, né? Uma médica, uma fez direito e uma veterinária. Peso que não precisa carregar. Ok. Esse símbolo, né, era para representar relógio. Uma das coisas que ela contou é que ela não usa relógio,
que é um peso que ela não precisa carregar, né? Então, eu lembro que depois dessa palestra, eu também parei de usar relógio, porque ela falou, você tem as horas em tudo quanto é lugar, no celular, no computador, então que ela não usa. E aí ela mostrou uma foto para lembrar as origens, né? Ela entrevistou o grupo da rede que seria mais ou menos Eletropaulo, então 9.000 pessoas, Paraná, presidente, 39 anos, Carmen Pereira, formado em Direito, História, Solução do Brasil. Trajetória Ideal. Então, Trajetória Ideal era um dos programas da TV Ideal, e era um programa em que era ela mesma quem entrevistava presidentes de grandes empresas. Então, ó, entrevista, ela só entrevistava presidentes e percebia histórias semelhantes, né? A maioria vinham de origem humilde. Outro dia eu monto uma dessas lives aqui para compartilhar alguns mapas mentais da TV Ideal. Aí ela estudando jornalismo no primeiro ano, o pai bravo, né? Que ela saiu com o ex-namorado, supermercado real, estágio, jornal popular. Então, quando ela fez estágio nesse jornal popular, ela descobriu que jornalismo policial não era com ela. Eu lembro dela falar assim, né, que era você torcer o jornal e pingar sangue, né? Aí ela também viu que indústria e comércio, a parte de política não era com ela. O pai chegou a ser prefeito da cidade entre 1994, 93, 94, e nessa época havia uma máfia do orçamento do qual ele foi entrevistado pelo Jornal Nacional. Aí ela descobriu que ela gosta de economia, negócios, gestão, carreira. E ela teve um professor chamado professor Haroldo, que era diretor de redação, chefe, que foi um verdadeiro professor. Ela trabalhou lá durante 5 anos, que a fez chorar. De lá, ela foi para a editora Abril, em 1991, trabalhou na revista Exame, em São Paulo. Aí em Curitiba, ela foi, né, enquanto ela morava em Curitiba, ela era correspondente, né, e era repórter, até que ela se mudou para São Paulo. Ela comenta aqui do presidente Roberto Tivita, que eu acho que se escreve com C, mas a pronúncia é Tivita, que é o nome. E aí, o que ele explicava? Que a revista Editora Abril não tinha clientes, né? Que eles tinham leitores, né? Vamos ver, na página seguinte. Sobre a carreira nos anos 90, então que a gente precisava reinventar, porque a responsabilidade era nossa. Em 1998, a Você SA cuide de suas carreiras, das suas decisões. Ó, aqui, ó, na primeira edição, né, o professor Polito, em julho de 99, na capa, o terror de falar em público, né, pensar em carreira, né, de novo, há 10 anos, complicado, estatística, 45% a força de trabalho, então isso aqui é de mulheres, né, que 45% fazia parte da força de trabalho e que 1% na época alcançava a presidência, que era um emprego de 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então, uma das que ela citou foi a Tia Quaoki e a Luísa Helena, que deve ser do Magazine Luiza, de 5 mulheres que ela citou na presidência de empresas, né? Então, falando que as mulheres na carreira, né, teve poucos avanços, que ela fazia curso de marketing à noite e a paixão. Pessoas que vivem impulsionadas pela paixão são recompensadas pela satisfação de saber qual é o seu lugar no mundo. Paul Brownson. Sucesso depende de parâmetro. Então, aqui ela comentou do Rubinho Barrichello. Aqui, olha só, eu não anotei. Mas o que ela comentou desse sucesso que depende de parâmetro? Porque o Rubinho Barrichello, né, como na época era piloto de Fórmula 1,
que ganhava lá não sei quanto, né, um salário altíssimo, e ele não precisava nem ganhar a corrida, né, e era pago para correr, né, pilotar carros de Fórmula 1. Pesquisa nos Estados Unidos, mais ou menos 1.500 mulheres, a escolha, 90% escolhe pela melhor oferta e 10% pelo que gosta. Depois de 20 anos, tinha 101 multimilionárias. Você, S.A., ela é na época ela é diretora de redação, então contas, processado junto com o repórter, os contras e os prós, né? Aí que ela tinha o poder de decisão, né, e que tinha que processar, acho que as matérias com os repórteres. Aí ela comenta do André Mantovani, que na época era diretor da MTV, em que 70% da MTV era da editora Abril, 30% dos Estados Unidos, e o endereço, né, ficava no Alto do Sumaré. E a proposta do Mantovani era abrir um canal, canal, né, de gestão de carreira. Aí surgiu a TV Ideal, que ela fala que ela nunca fez TV, não tem nem onde se espelhar. E aí, em março de 2007, foi o primeiro ano, que aí ela juntou, né, a Você S.A. e a Exame, com o objetivo de aprender de maneira divertida. Então, tinha listas de temas, como, por exemplo, etiqueta no trabalho, e a equipe era composta por pessoas que entendem de TV, uma da Você S.A., uma da MTV, uma da SBT, e a da Globo, ela só ficou um mês, porque era uma visão muito bitolada, né, do jeito Globo de televisão. Então, não deu certo. Aí, acho que uma promoção de 2 minutos, haviam 18 programas, entrou no ar no dia 1º de abril de 2007, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Se o presente é bom, o futuro é ideal. Onde quer que vá, nunca esteja sozinho. Aí era, como se diz, eram programas dentro da TVA, no canal 70, tinha vários programas, né? 100 maneiras. Era o que tinha maior audiência, com a Célia Leão. Estava na 3ª temporada, né? No ar, segundo semestre. Aí o professor Polito disse que naquele dia estaria no SOS Carreira. Eu já tive oportunidade de participar nesse SOS Carreira. E personagens, Marcos Aurélio. Aqui, ó. SOS Carreira, é um rapaz com voz infantilizada. Então, por isso que ia ter aqui a participação do professor Rinaldo Polito. Aí pergunte ao Headhunter e fique rico. Eu acho que também fui entrevistada no Pergunte no Headhunter também. TVA, Canal 70. Ai, que pena que terminou, viu? Tinham 22 programas, e aí esse Trajetória Ideal, que ela entrevistava apenas presidentes de empresas, ela tinha entrevistado o presidente da Suzano, né? E o Olhar, né? Ciclos de carreira. Então, Grupo Itamaraty, Ford, né? Ele chegou a falar 3 vezes não para Ford, e que a TV Ideal, né, gera conhecimento com entretenimento. Aí ela mostrou uma foto no final, ela fazendo rapel nas Cataratas do Iguaçu, 11 anos casada com o marido, e, né, que me faz uma pessoa melhor, e ela fala assim, para cuidar da vida pessoal, não é só trabalho, né, e do Rui, elogiando lá a palestra com o coração, como foi no espaço do Reinaldo Polito, ele também falou no final. Eu acho que aqui, Márcia, fundadora, você S.A., evento,
Career Affair, primeiro Career Affair. E aí a esposa, Marlene, mestrado, Aera, eu, SA. Banco Fator, Maciel foi aluno, falou da carreira, paixão, UOL, da felicidade, revista Vencer, e aí humildade, competente, amiga, exemplo de vida. Foi muito legal, nossa, eu lembro até hoje dessa palestra. Que gostoso poder recapitular, rever esses mapas mentais. A Ana Sharp, gente, tem um trecho aqui com o Paulo Coelho, muito engraçado, da Ana Sharp. Ó, foi dia 26 de junho de 2008, lá no Instituto Reinaldo Polito, que fica na Vila Monumento, acho que chama o bairro. Fica vizinho ao Ipiranga, em São Paulo. E aqui, ó, Ana Sharp, ela veio do Rio de Janeiro para dar palestra. As emoções e qualidade de vida. Tem mais de 9.000 alunos no mundo. Formação em Gestalt, PNL, Enneagrama. Aí ela vem do Rio Grande do Sul, tema felicidade, família. Neta Ana de Assis. Tinha dinheiro, saúde, mas não tinha felicidade. Estudou em escola de freira, que não tinha alegria nem felicidade, fugiu. Aí a religião dela é espírita budista, fez todas as travessuras, casou, separou, teve 4 filhos, estudou física, e aí teve numa aula de física que ela descobriu a felicidade. Eu não estou feliz porque eu estava errada. Né? Ela procurava a felicidade fora, né? E a felicidade está dentro de cada um de nós. Fábrica de roupas, fechou. Diz que era péssima administradora e vendedora. Aí ela mudou de vida. Trouxe o marido de volta, os amigos notaram a mudança, contratou para ensinar física na prática. Encontrou talento, dom, irmão avisou, você vai ser presa. O que você está fazendo é terapia e você não é psicóloga. Então, ela estudou psicologia, mas depois do primeiro ano ela cancelou, não foi para os Estados Unidos, uma nova era, né? Estudou na Califórnia e voltou com diplominhas. Aí, amigo Maurício, Rio de Janeiro, assumiu até Temar. Ana, tinha seminário, sem funcionários, 3.000 pessoas, livros, seminário, 18 horas, 3 dias, palestra de uma semana. Em 1980, tornou-se a mulher mais feliz do mundo. Ela na época, ia fazer 68 anos de idade. Era do fazer, poder. A era do fazer, ter, nova hippie. Fazendo alusão, acho que aos anos 70. Ser, buscar dentro, criatividade, conhecimento. Sopa quântica, o segredo. Então, quando ela fala aqui de física, olha só, era física quântica que ela estava estudando, o que hoje nós chamamos de física quântica, né? No século XVII, Newton, perda da unidade, fragmento, globalização, volta à unidade. Estudar no limiar, mudança para amar, paz, vivendo, crise, percepção.
O que o mestre da física ensinou, Einstein, somos energia pura, o mundo é reflexo do que eu penso, eu, materialismo. Não existe intervalo entre mente e matéria, sou responsável, eu que criei. Então, a receita da sopa quântica, descoberta da roda, qualidade, primeiro, atenção, segundo, esforço, terceiro, responsabilidade. Então, atenção para libertar-se do automatismo, orai e vigiar. Esforço para compreender o que é diferente, responsabilidade para aprender com os próprios erros, errar é uma bênção, não tenha medo dos erros. Ver para crer é falso. O mundo físico só existe depois de acreditar. É preciso crer para ver. Você não vê nada que não acredite. Também não vemos micróbios, bactérias, ácaros, mas sabemos que existem. Né? Objeto, partícula, vejo. Ondas, não vejo. Preconcebido. Laboratório na Europa comprova com comportamento subpartículas, influenciado por crenças, diferença de desejos, olhamos partículas quando não olhamos possibilidades. Observador, participante, ato de olhar. Altera fisicamente a natureza do que está sendo observado, criando a realidade a partir de nossas próprias observações. É o nosso olhar que define o que vemos. Se focarmos a atenção no objetivo, não há nada que possamos ser, fazer ou ter. Problema é que pensamos muito mais no que não queremos e só vemos o que nos ensinaram a ver. Paranormalidade. Rob, marido, Billy, William. Goiás, interior, crença, o salto quântico de Einstein. Aqui acho que falava que era mais importante a imaginação do que a informação. Paralisados em nossas verdades e nossas crenças, ficamos incapazes de nos movimentar para enxergar novas possibilidades que nos permitam receita da sopa quântica. Aqui, ela mostrou um trecho do vídeo Segredo. Esse é o processo de criação. Crença, pensamento, emoção, ação, materialização. Ela estava divulgando um seminário com as 9 técnicas. Energia, tudo vibra. Então, tudo está em constante movimento. Pensamento vibra, nossos pensamentos são ondas que vibram de acordo com o que acreditamos. Tenho que acreditar para vibrar. Átomo, pulsa, atração ou expulsão. Movimento através de pensamentos, ações, emoções. Bloomberg. Enviamos, voltamos. Bola, ação e reação. Energia, está sempre aberta para a novidade. Pensamento. Cria moléculas, 26 mil pensamentos por dia. 95% do tempo repetimos pensamentos do passado. Então, aí que eu lembrei dela, dessa caminhada de Santiago de Compostela, porque o Paulo Coelho, quando olhou para ela, ele olhou para ela de cima a baixo, falando assim que ela era muito velha, que ela não ia conseguir fazer essa caminhada. Aí, nossa, isso deixou ela muito brava. Aí, materializa, aliado, emoção, é a essência da matéria. Nova Física, 1920. Isso aqui, Genebra, pensamento... quebra o pensamento cartesiano. Emoção é química, neurotransmissores, viciados
Aqui, acho que no Instagram ele não está aqui funcionando. Aí, neurotransmissores viciados, né? Então, a química que gera emoção, que é diferente de amor, o sentimento. Culpa exige punição, dualidade, certo e errado, tríade, né, positivo, negativo e neutro, Cristo, tudo podemos. A fonte de energia responsável são as ações. Doenças caminham dentro da força. Gurus, Cristo e Einstein. Qualidade de vida depende das emoções, das suas ações. Aí, ó, aqui a caminhada Santiago de Compostela, 866 quilômetros. Paulo Coelho, né? O mestre mandou. Hannah Sharp, na época, tinha 50 anos. Disse que ela era velha. E o diabo encontrou. E aqui, ó, ela vaidosa. Circulamos diariamente dentro do diagrama das raízes emocionais, antiéticas, destrutivas e culturais. Então, aqui falava da onipotência, julgamento, rejeição, carência, orgulho, poder, culpa, medo, raiva, né, expectativa, insegurança. Lembra, expansão, contração, ondas, partículas. Fuente del Piolho. Exemplo, trânsito, renascer, cada dia, pensamento. Então, aqui vai de novo, diagrama das raízes emocionais éticas positivas e naturais. Então, da humildade, compreensão, aceitação, união, prazer, competência, responsabilidade, autopreservação, justa indignação. Responsabilidade, Davi Boni, física moderna comprova. O campo quântico é uma energia maleável, é um meio contínuo. Mãe, acho, não tenho certeza. Precisamos alcançar o nosso lugar de direito como filhos de Deus, deuses em nossas próprias vidas. Mundo, mude seu achismo, somos universo, meditação, estar comigo mesma, de verdade, encerramento, Rui Leal, aprendeu duas coisas, vice-deus. Ai, aqui eu peguei a autógrafo da Ana Sharp, a vida tem que dar certo. Isso daqui foi um mapa mental de uma reunião que eu fiz no Via de Acesso para falar, né, do calendário de palestras que eu ia dar lá no espaço deles, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, em frente a um hipermercado. E aqui, palestra com Paulo Gaudêncio, super dicas para se tornar um verdadeiro líder. E aqui, deixa eu ver. Como a gente está ficando com o tempo acelerado, eu só mudei a página, né, acabei não lendo. Esse daqui também eu só trouxe um mapa mental deste evento, né? Cooperação, confiança, carreira e crise. Foram vários dias de evento, se eu não me engano. E esse daqui, ó, foi no dia 18 de junho de 2009, e o palestrante foi o Carlos Alberto Júlio, lá no Maxud Plaza, na Alameda Campinas, em São Paulo. O
Carlos Alberto Júlio comentou que é filho de portugueses, virginiano, santista. Na época, ele estava presidente da Tecnisa, e o tema dele foi como manter a carreira em momentos de crise. Esposa Marisa, 2 filhos, o mais velho, Tiago, medicina. Esse daqui foi o filho que, quando foi visitar o avô na UTI, ele disse que era pequeno, tinha uns 10, 11 anos de idade, se eu não me engano. E aí que ele entrou na UTI, ele viu todos aqueles tubos, aqueles equipamentos. Ele falou, é isso que eu quero fazer da vida. Meu Deus do céu. Aí, o mais novo... então, ó, ele começou mostrando... Eu lembro que ele mostrou aqui esse vídeo de um filme chamado Limite Vertical. E ele tinha vindo de uma viagem no dia anterior e testou tudo. E aí, no dia seguinte, na hora da apresentação, travou o vídeo. O vídeo não, né, não rodou. Mas, de qualquer forma, ele explicou, né, qual era a cena. E depois eu fiz questão de assistir o filme para poder ver a cena que ele tinha descrito. E aí mostra pai, filho e filha escalando montanha. E aí dá algum problema que, por medida de segurança, né, todos estão interligados, só que eles despencam e não consegue alcançar a parede, né? Então, digamos assim, que está aqui, né, a parede da montanha, e eles ficaram, tipo, longe da parede. Então, eles não conseguiam, porque se eles conseguissem, né, se fixar na parede, eles conseguiam voltar a escalar, e o peso não ia aguentar. Então, a filha estava em cima, o filho no meio, e ele, pai, estava embaixo. E o que o pai instruiu o filho? Para ele cortar a corda, porque a corda não ia aguentar o peso dos 3. E cortando a corda, derrubou, né? Matou o pai. Então, ele falando dessa questão das decisões, né? Você ter foco e disciplina. Então, aí ele fez aquela enquete, né? Quem cortaria? Quem não cortaria? Quem ficou indeciso, né? Então, quem fica indeciso, os outros vão tomar decisões por você, né? E que a carreira é um planejamento a longo prazo. A era do cedro, né? Os primeiros 20 anos, a raiz só cresce para baixo, né? Só a raiz que cresce. Aí, nos próximos 100 anos, né? Se cuidarmos, a árvore dura 400 anos. Então, ele falou disso, né? Desse negócio de tomar decisão. O Tony Robbins fala disso, né? Que não são as suas circunstâncias, mas o seu destino é traçado pelas suas decisões. Então, o que você quer ser quando crescer? Bombeiro? Presidente? Lixeiro? Então, decidir hoje o que seremos amanhã. Profissão, saúde, empresa, né? Estratégia, saúde, hábitos saudáveis, profissão, plano de carreira. Então, bom plano para um novo tempo, um novo caminho, a arte de fazer escolhas. Aí ele fala da história do reino de Wang Shen, o imperador, o general. Aqui eu peguei, eu pedi um autógrafo. Então, as decisões aqui, ó, com emoções, em qual você apostaria? Então, a moeda A, moeda B, né? 55%, 45%. Eu achava que era 50-50. Tomada de decisão, resultado, processo, 3 fatores. Resultado, fazer, decidir. Então, decidir a estratégia. Ok. E o acaso, que é sorte ou azar. Por que esperamos resultados diferentes das mesmas ações?
Albert Einstein, que tem a frase, né, que uma definição de insanidade é você esperar resultados diferentes, né, fazendo sempre as mesmas coisas. Ou uma frase parecida com esta. Estratégia, pense grande, comece pequeno, cresça rápido. A arte da estratégia, né, a editora Elsevier. Condene-se pelo erro, não pela omissão. Reinventando você, um livro de José Júlio Pai, falecido. Boteco, foto, Ipiranga, esquina da com a Silva Bueno, dica, servir, diferente de subservir. Rabo de galo, cocktail. Geração anterior. Bom funcionário era quem cedo madruga, Deus ajuda. Aí, chegar no horário, né? Não atrasar, ter disciplina. E um bom emprego, bom casamento, né? Tipo, trabalhar no Banco do Brasil, ser engenheiro, advogado ou médico. E aí, trabalhar numa boa empresa, carreira, com poucos processos políticos, escadinha, tempo de casa. Agora, globalização, internet, voltando no tempo. Então, falava aqui, né, do nômade, agricultura, comércio, máquina a vapor, automóvel, indústria, realmente com a modernidade, imagina, isso aqui é de 2009, faz tempo. Dicas, pessoa certa no lugar certo, SPQ, querer, então, S de saber, P de poder, Q de querer. Então, saber quais são suas competências, poder suas habilidades, querer suas atitudes. Mudanças, né? Então, a escada rolante. Eu lembro dele falar isso, que o mercado é como uma escada rolante que está descendo. Para você se manter no mercado, só existe uma forma, que é você andar mais rápido do que a velocidade da escada rolante descendo. Porque se você ficar parado na escada rolante, automaticamente você fica fora do mercado. Aí ele mostrou o logo de um monte de empresas que já não existiam mais naquela época. Então ele mostrou lá a Parmalat, o Banco Nacional, que patrocinava o Ayrton Senna, tinha lá um monte de logos de várias empresas que sumiram. Né? O olhar para a mudança de cultura da mudança. Então, a inovação, né? Ideia nova, estratégia nova, processo novo, resultado novo. E no encerramento, falou sobre saúde, sucesso e os 4 livros dele. Aí, nesse evento, eu só coloquei aqui mais essa palestra do professor Pasquale, né, que foi em 18 de junho de 2009, então ele estava falando sobre a reforma ortográfica, né, acho que todo mundo já ouviu falar, né, do professor Pasquale, o famoso professor de português. Eu tive aula com ele no cursinho pré-vestibular, que ele falando que é diferente de língua e de ortografia. Então, a ortografia é uma convenção. Então, Mário de Andrade, gente com J, uma convenção unificada, exemplo, extensão e estender, né? Extensão com X e estender com S. E é uma convenção adotada pela sociedade. É uma maneira de grafar. 1,5% de Portugal, 0,5% Brasil. Aí, 1986, 90, assinatura do acordo, que até 94 deveriam ser depositados. A CPLP, Comunidade dos Povos de Língua Portuguesa, portaria em 1998 e 99, então entra em vigor no Brasil,
em 2013 isso seria obrigatório. Hoje não há acordo, há reforma ortográfica. E essas mudanças não são na fala, são apenas na ortografia. Letras que voltaram para o alfabeto, K, Y, W, porque elas haviam caído na reforma de 1943. Né, símbolos internacionais como quilograma, palavras estrangeiras, acentuação, que antes, né, tinha acento circunflexo em crem, bem, lem, bem, jou, vou, e hoje não tem mais acento circunflexo. As quedas de acentos nas O e E paroxítona, gente, eu não me conformo, ideia, não tem mais acento. Ai, meu Deus do céu, eu que trabalho com tantas ideias, como foi difícil me habituar em escrever ideia sem acento agudo. Hiato, separação das vogais, a queda após o ditongo. Então, baiuca, saiuípe, mudanças também na acentuação dos diferenciais de pode com pode, né, para, pera, polo, pelo. Então, e os hífens? Não, os hífens foi o que mais atrapalham a minha vida. Então, anti-inflacionário tem hífen, infraestrutura não tem mais hífen, suprarrenal sem hífen e dois Fs, antissocial tudo junto com dois Ss, interregional continua com hífen, subhumano, então com hífen e H, né, subhumano ou sem hífen e sem H. Eu tenho um aplicativo no meu celular chamado VOLP, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, para poder checar, porque, por exemplo, bem-vindo tem hífen, né? Então, muitas das vezes a gente dá as boas-vindas para as pessoas e tem hífen. E aqui no último mapa que eu separei, que foi também uma reunião para planejar as minhas palestras, né, nos eventos, aqui no calendário do Via de Acesso, então eu sou, assim, eternamente grata, né, ao Fui Leal, e eu tenho muitas outras palestras, porque a primeira que eu assisti foi com o Robert Wong, então, e aí justamente essa palestra eu não, está num outro caderno, então eu ainda vou compartilhar aí essa história, mas quero agradecer aqui o professor Eduardo Placker, um grande, enorme abraço, os porquês da vida, né? Eu peço licença que quando vocês me veem olhando para cá, eu tenho um monitor externo, e aí eu estou vendo aqui o comentário do professor Eduardo Placker, meu professor de planilhas, planilhas Google, planilhas Excel. Então, um grande beijo ao professor Eduardo Flacker. Hoje, por exemplo, no dia 25 de agosto, vai ser a última, né, e quarta aula ao vivo do curso online de mapas mentais, da turma 12. Então, eu já estou com saudades dos meus alunos. E já vou dar um spoiler para vocês que, muito provavelmente no mês de outubro, né, acho que conforme as coisas estão aqui caminhando, eu devo retomar os eventos presenciais. Então, se tiver interesse num curso de mapas mentais presencial comigo, nós teremos em outubro 2 tardes, 2 sábados à tarde. Provavelmente serão nos dias 16 e 23 de outubro, que são sábados, né? Então, detalhes aí do endereço, ainda estou fechando provavelmente com um parceiro, mas vamos ver. Estou, nossa, com muitas saudades dos eventos presenciais, né? Então, agora em setembro eu tomo a minha segunda dose da vacina, então eu vou me aventurar aí a retomar os eventos presenciais. E, por enquanto, então, temos aqui a turma online, né, do curso de mapas mentais, e esses vídeos que eu mostro toda quarta-feira, às 15, eles ficam disponíveis durante uma semana,
depois eles saem e ficam disponíveis apenas para quem participa da comunidade. Então, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar tanto link para quem quiser participar do curso online de mapas mentais, que nós vamos abrir aí as vagas para a próxima turma, a turma 13, que serão nos 4 sábados de setembro. Então, das 15 às 18. Dias 4, 11, 18 e 25 de setembro. Aí, quando você me vê olhando para cá, eu estou olhando para o meu planner, né, aquele calendário anual de parede. Se você não conhece meu planner, eu também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E, e mesmo que você queira, né, participar da turma 12, eu ofereço como cortesia para os alunos fazerem reciclagem em turmas futuras. Então, aguardo a sua inscrição. Quero ser a sua facilitadora para facilitar o seu processo de aprendizagem, para dominar essa técnica simples, mas poderosa técnica dos mapas mentais. Conte comigo. Eu sou Liz Kimura, especialista em mapas mentais, com 2 certificações internacionais, né, 26 anos de experiência e mais de 2 décadas como profissional. Conte comigo. Peço para você dar um like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever também aqui no meu canal do YouTube. Um grande beijo, um grande abraço. Até a próxima quarta-feira com mais mapas mentais aqui, dessas experiências que eu tenho acumulado.